livro O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós, de Kenneth Hagin. Capítulo 5. Amor, o melhor caminho. O pastor que me antecedeu na última igreja que eu pastoreei enfrentou algumas dificuldades. Eu sou um pregador e, porque eu posso entender os desafios do ministério, eu defendo os pregadores. Mas pregadores também erram. Eles são humanos como qualquer um. Esse pastor que me antecedeu havia sido eleito para pastorear essa igreja por um período de 3 anos. Se ele tivesse agido de forma correta durante esse tempo, com certeza ele teria sido reeleito. Mas ele não agiu corretamente e então a igreja não o reelegeu. O Senhor falou comigo de forma sobrenatural, me mandando assumir o pastoreio daquela igreja. E mais tarde eu entendi o porquê. Mas esse pastor ainda ficou por ali e visitava alguns membros da igreja que o tinham apoiado. Ele fez até algumas reuniões. Eu sempre sabia quando ele tinha feito essas reuniões, e quando eu subia no púlpito para pregar nos domingos pela manhã, dizia para mim mesmo: o irmão fulano de tal está aqui na cidade. Eu podia notar isso na congregação. Eu podia notar que ele tinha andado visitando aqueles que estavam do lado dele, falando coisas e até mesmo pegando dinheiro deles. Eu me lembro de que o diretor-geral dessa denominação uma vez me falou: irmão Hagin, basta uma palavra sua e nós expulsamos esse pastor da convenção de ministros da nossa igreja. E eu disse: não, eu não vou fazer isso. Ele está com problemas, eu sei que ele está errado, mas não há por que eu destruir o ministério dele. Eu não vou fazê-lo. Eu vou andar em amor, mesmo se ninguém mais quiser fazer isso. Isso aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, e na nossa área não havia ninguém que trabalhasse com aplicação de papel de parede. Durante alguns anos eu cheguei a trabalhar nisso, e em pintura também, para ajudar no orçamento. Esse pastor estava construindo uma casa, e seus planos eram vendê-la e se mudar. Ele veio à minha casa e me perguntou se eu conhecia alguém que trabalhava com papel de parede. Não há ninguém por aqui que trabalhe com isso, eu disse. Eu já andei pesquisando também, mas eu vou te dizer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o serviço para você. Você faria mesmo? Ele perguntou. Claro que sim, eu respondi, e eu fiz. Quando terminei, ele veio com a sua esposa saber quanto eles me deviam pelo serviço. Eu disse: o Senhor me falou para não cobrar nada, para dar esse serviço para vocês. Eu não havia dito uma palavra para esse pastor, e nem para sua esposa, que também ministrava, a respeito das coisas que eles andavam fazendo, mas eles começaram a chorar. Eles falaram: saiba que nunca falamos mal de você. Eu disse: eu sei que não, vocês nem me conheciam para falarem mal de mim, mas, meu irmão, você já parou para pensar que o fato de você visitar alguns membros e falar para eles que eles não estão na vontade de Deus, e que você ainda deveria ser o pastor, tem criado divisão e que isto também seria falar contra mim? Eu nunca peguei nada dos seus dízimos, ele falou. Então eu mencionei algumas famílias e disse que desde que eu havia assumido o pastoreio, eles não haviam contribuído com um centavo na igreja. Bem, eles me deram dinheiro, ele falou, mas eles nunca falaram que era o dízimo. Então eu disse: tudo bem, se eles não iam mesmo dá-lo para a igreja, é melhor que você o tenha, e assim de alguma forma ele possa ser usado na obra de Deus. Não se preocupe a respeito disso. Quando eles venderam a casa que havia construído e estavam se preparando para mudar, eu falei: antes que você vá embora, eu quero que você e sua esposa venham pregar na igreja. Ah não, ele disse, eles não gostam da gente. Então eu disse: não é assim. Mesmo os que votaram contra gostam de vocês. Eles me falaram que sim. Então venham pregar vocês dois. E eles foram. Um deles pregou pela manhã e outro à noite. Foram cultos tremendos e eles saíram em amor. E isso é o melhor. Quando aquele pastor pregou no culto da noite, ele falou: irmãos, eu admito que estava errado. Você realmente tem que ser homem para fazer algo assim. Ele disse: me perdoem por ter visitado alguns de vocês, os quais eu achava que estavam do meu lado, e por ter falado que Deus não abençoaria esta igreja, porque eu tinha que ser o pastor. Eu não falei com essas palavras, mas eu insinuei que o irmão Hagin e vocês estavam fora da vontade de Deus, porque não era eu quem estava pastoreando. Mas eu estava errado. Deus ama suas ovelhas. Ele ama o seu povo.
e ele enviou alguém para que pudesse pastoreá-lo. Olhando para a igreja hoje, percebo que o templo está cheio. Nunca foi assim quando eu era pastor aqui. Eu quero que você saiba, irmão Reagan, que eu me alegro em ver que a igreja está cheia, que você tem alcançado as vidas das pessoas e que Deus está te abençoando. E eu estou com você. Deus te abençoe. Todos foram abençoados e começaram a chorar. E tivemos tempos preciosos na presença do Senhor. Assim como Paulo escreveu em 1 Coríntios 13:8, eu creio que o amor nunca falha. O termômetro do amor. Voltando ao texto de 1 Coríntios 13:5 da versão amplificada, vemos que o amor não se irrita, não é amargurado e nem ressentido, não guarda em si o mal que lhe foi feito, não dá atenção ao que lhe foi feito de errado. Às vezes não é bem isso que gostamos de ouvir, certo? Mas este versículo é o termômetro do amor, é o medidor do nível de amor. É fácil descobrir se estamos andando em amor ou não, se estamos andando no Espírito ou não. Quando enumeramos aquilo que foi feito de errado para conosco, não estamos andando em amor. Se andarmos em Deus, no Espírito ou em amor, e permanecermos cheios do Espírito, não agiremos dessa forma. Durante os meus anos de ministério, eu vivi outras situações como essas que acabei de relatar acima. E parentes, outros ministros e até mesmo pastores de igrejas vizinhas me falaram: se eu fosse você, eu não aceitaria essas coisas. Alguns desses pastores até falaram que eu deveria ter alguma fraqueza em meu caráter, porque eu nunca lutava contra aqueles que vinham contra mim. Eu não falava mal deles. Ao invés disso, eu orava por eles. E se eu tivesse a oportunidade, eu fazia algo de bom para eles. A Bíblia diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. E ainda assim, eles diziam que eu devia ter algum tipo de falha no meu caráter, porque eu não revidava. Mas não. O que eu tinha era força e não fraqueza, pois o amor nunca falha. Muitos falharam e até morreram prematuramente por viverem tão ligados no mundo natural que não conseguiram desfrutar dos privilégios e bênçãos que por direito já pertenciam a eles, sendo filhos de Deus. Eles estavam sempre brigando e criando confusão. Isso surtiu efeito não só espiritualmente, mas fisicamente também. Julgando a nós mesmos. Os cristãos deveriam ler e guardar o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11. Ele fala: eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Versículo 30. Os cristãos da igreja de Corinto estavam morrendo prematuramente por causa do seu comportamento. E ele continua: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Versículo 31 e 32. Esse princípio bíblico deveria ser ensinado nas igrejas quando há celebração da ceia do Senhor. Paulo trouxe correção aos coríntios por eles não andarem em amor uns com os outros quando se reuniam como igreja. Havia panelinhas e eles agiam de forma egoísta. Eles não reconheciam que cada um deles fazia parte do corpo de Cristo e que, portanto, deveria ser tratado como tal. Veja os versículos 18, 22 e 29. Paulo está falando a respeito de andar em amor. Eu vi um dos grandes evangelistas dos anos de 1950, que era usado na área de cura, morrer cedo porque não andava em amor. Entre os anos de 1947 e 1958, aconteceu nos Estados Unidos um avivamento na área de cura. Havia uma organização de evangelistas chamada A Voz da Cura, da qual em torno de 120 ministros da área de cura faziam parte, inclusive eu. Nós promovíamos convenções e Gordon Lindsay publicava em sua revista A Voz da Cura vários testemunhos de curas que aconteciam nesse tempo. O maior evangelista nessa área de cura nesse tempo possuía uma tenda na qual cabiam sentadas 20.000 pessoas. Um dos associados da organização comprou uma tenda ainda maior para que coubessem 22.000 pessoas. Às vezes a tenda ficava lotada por completo. Durante esse tempo, esse ministro que tinha a maior tenda também era um dos principais evangelistas na área da cura. Naquela época não havia ninguém que possuísse um ministério de cura maior do que ele. Alguns dos maiores milagres que eu já pude ver em toda a minha vida aconteceram no ministério desse evangelista.
Durante esses dias, o Espírito de Deus me falou: fale para o... E o Espírito Santo me falou por completo o nome desse evangelista, que se ele não se julgar, não viverá por muito tempo. Nessa época ele tinha apenas 35 anos. E o Senhor me disse: a primeira coisa na qual ele precisa julgar a si mesmo é a respeito de andar em amor com os outros ministros. Veja então que é possível julgar se estamos andando em amor ou não. Se esse ministro fosse contrariado por alguém, ele falava o nome da pessoa em público, e como falam, acabava com a raça dele. Então eu fui falar com ele, mas ele estava ocupado falando com outra pessoa. Quando ele terminou de falar com a outra pessoa, minha mente natural tomou conta e eu pensei: se ele não anda em amor com os outros irmãos, quando eu disser que o Senhor me falou, é capaz de eu levar um tapa na cara. Quando vi, ele já tinha ido embora, e eu nunca tive outra oportunidade de falar com ele. Eu sinto dizer que ele não julgou a si mesmo nem a respeito do andar em amor e nem em nenhuma das outras áreas que o Senhor mencionou. Em 3 anos ele morreu. Antes que ele morresse, o Senhor trouxe à minha memória o porquê da vida dele ter esse fim. Em novembro de 1956, perto do feriado de Ação de Graças, nós estávamos em Los Angeles, no Angelus Temple, durante a convenção anual da Voz da Cura. E ali recebemos a notícia que esse ministro estava muito mal e correndo grave risco de morte. Então o irmão Gordon Lindsay chamou todos os ministros lá na frente para orar por ele. 3 anos haviam passado desde que o Senhor falara comigo a respeito desse homem, e eu havia esquecido o que o Senhor havia dito. Eu então comecei a ir lá para frente para dar as mãos aos outros ministros da Voz da Cura. Muitos estavam presentes e juntos orarmos por nosso irmão. De repente o Espírito de Deus falou comigo: não vá até lá, não ore, ele vai morrer. Então eu parei onde estava e perguntei: por que, Senhor? Ele tem apenas 38 anos de idade. O Senhor nos prometeu pelo menos 70 ou 80, ou até quando estivéssemos satisfeitos. Se não estamos satisfeitos aos 80, podemos chegar aos 90. Se não estamos satisfeitos aos 90, podemos viver até os 100 anos. E se não estamos ainda satisfeitos aos 100 anos, podemos continuar. O Senhor falou: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E 38 anos não é abundância de dias. Então o Senhor me disse: ele não quis julgar a si mesmo a respeito do andar em amor com os outros ministros. Então eu o julguei e o entreguei a Satanás para que a sua carne fosse destruída, a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Veja 1 Coríntios 5:5. Você pode ler a respeito disso nos capítulos 5 e 11 do livro de 1 Coríntios. E dessa vez a única área que Deus mencionou na qual esse ministro não havia julgado a si mesmo foi em relação a ele não estar andando em amor. Eu voltei para o meu lugar e deixei que os outros ministros orassem. Não havia necessidade de trazer o assunto à tona naquele momento e discuti-lo. Minha esposa, que estava do outro lado do templo, veio até mim e perguntou: o que o Senhor falou com você? Como você sabe que ele falou comigo? Eu perguntei. Você ficou parado, feito uma estátua, e quando se virou estava branco igual uma folha de papel. Ela falou: eu sei que o Senhor te falou alguma coisa. Bem, ele disse: não ore, ele vai morrer. Eu disse a ela, e ele realmente morreu. Amigo, esse não era o melhor de Deus para ele, e não precisava ter chegado a esse ponto. Aquele evangelista foi responsável pelo que aconteceu com ele. Alguém que não conhece a Bíblia pode ouvir essa história e dizer: está vendo? Cura não funciona. Esse rapaz ministrava cura e ele mesmo morreu aos 38 anos de idade, o que nos prova que cura não é para todo mundo. A cura pertencia àquele evangelista, mas precisamos entender que muitas das provisões do Senhor para nós, incluindo cura, são condicionais. Nosso Deus é o mesmo. O mesmo Deus da nova aliança é o Deus da velha aliança. Ele não disse a Israel: eu tirarei do meio de vós as enfermidades e o número dos teus dias completarei. Êxodo 23, do 25 ao 26. E deixou por isso mesmo. Não, havia condições que eles precisavam cumprir. Deus disse aos israelitas: ande em meus caminhos e guarde os meus mandamentos, e tirarei do seu meio as enfermidades e o número dos seus dias completarei. Veja Êxodo 23, do 20 ao 22, Levítico 26, 3 e Levítico 26, do 14 ao 15, Deuteronômio 28, 1
e 15. E é da mesma forma no Novo Testamento. Parafraseando as condições do Velho Testamento, podemos dizer: ande em meu mandamento do amor e guarde o meu estatuto de amor, e eu tirarei do seu meio as enfermidades, e o número dos seus dias completarei. Foi isso que o Espírito Santo me mandou dizer àquele evangelista, mas ele não andou nos mandamentos de Deus a respeito do amor. Então o Senhor não pôde tirar a enfermidade e nem pôde completar o número dos seus dias. Não há nada mais lindo. Vamos dar uma olhada mais uma vez em 1 Coríntios 13:5, na versão amplificada. O amor não guarda em si mesmo o mal que lhe foi feito, não dá atenção ao que lhe foi feito de errado. Somente o amor do tipo de Deus pode agir assim. A Bíblia diz que não éramos apenas pecadores, mas também inimigos de Deus. Romanos 5:10, Colossenses 1:21. E Ele não guardou em si o mal que lhe fizemos. Ele enviou Jesus para nos redimir. Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Romanos 5:8. Se escolhêssemos andar no amor do tipo de Deus e não guardássemos em nós o mal que possam nos causar, imagine como conseguiríamos consertar as coisas em nossa casa, na igreja, em nossa nação e em todo lugar. Para o homem se tornar filho de Deus, ter o amor de Deus em seu interior, viver na família de Deus como seu filho e andar em amor, nada é mais lindo. O amor pode todas as coisas. Continuando em 1 Coríntios 13. Não se alegra com a injustiça ou com o que é errado, mas se regozija quando a verdade e o que é certo prevalecem. O amor suporta toda e qualquer coisa que possa vir em seu caminho. Versículos 6 e 7 da versão amplificada. Quando alguém encara uma tarefa que parece ser impossível, pode vir a dizer: eu não consigo. Alguns dizem: eu simplesmente não posso, não consigo mais. Mas o amor pode. A Bíblia diz nesse versículo que ele pode. O amor de Deus está em nós, então podemos. Pense em Deus. Ele tem estado firme carregando a nós todos. Eu pastoreei por mais ou menos 12 anos e algumas vezes era difícil conviver com certas pessoas. Mas então à noite eu começava a pensar sobre algumas das situações e começava a rir. Eu dizia: ai, estou ficando impaciente com algumas pessoas e Deus tem permanecido firme para com todos nós. Sim, mas Ele é Deus, alguém pode dizer. Eu sei, mas a Bíblia diz que fomos feitos participantes da natureza divina e Deus é amor. 2 Pedro 1:4, 1 João 4:16. É a sua característica mais poderosa. É a sua própria natureza. A natureza que foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Em 1 Coríntios 13:7, na versão amplificada, está escrito: o amor suporta toda e qualquer coisa que possa vir em seu caminho. Por favor, não me entenda mal. Eu não pregaria sobre algo que eu já não tivesse praticado. Olhando com os olhos naturais, algumas vezes eu quis desistir. Eu já passei por isso. Minha mente me falando: é melhor que você desista mesmo. E por mais de uma vez, falando no natural, eu quis desistir. Mas algo em meu interior me impedia. Algo em meu interior, não somente o Espírito de Deus, mas o amor de Deus, não permitia que eu desistisse. Andar no Espírito significa andar em amor. E o amor suporta toda e qualquer coisa que possa vir em seu caminho. Vendo o melhor. E Paulo continua em 1 Coríntios: o amor está sempre pronto para acreditar no melhor de cada pessoa. Capítulo 13, versículo 7 da versão amplificada. Você já notou que a natureza humana é o oposto disso? Parece que a natureza humana está sempre pronta para ver o pior das pessoas. Parece que está sempre tentando achar uma falha para criar confusão com as pessoas. Mas o amor de Deus está sempre pronto para ver o melhor. Eu gosto disso porque se o amor de Deus é assim, isso significa que Ele está sempre pronto para ver o melhor em mim. Esse amor do tipo de Deus está sempre pronto para ver o melhor em qualquer pessoa. Marido, esposa, irmão, irmã, filhos, amigos, pastor, qualquer um. Durante anos, eu viajei no que chamamos de ministério de campo. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos de 1944 e 45. Eu estava viajando por vários lugares e depois de 49 e 74, quando começamos o Centro de Treinamento Bíblico Rema, eu também estava constantemente fora viajando. Por viajar muito, eu ouvi muitos ministros falando sobre outros pregadores. Alguém me falava:
Você já ouviu falar no irmão fulano de tal? E então começava a falar mal dele. Eu respondia: eu me recuso a acreditar no pior, seja de quem for. E normalmente eu ficava sabendo mais tarde que aqueles comentários não eram verdades, eram apenas rumores. Eu me recuso a ficar procurando o pior nas pessoas. O amor está sempre pronto para ver o melhor. Nossos filhos, meu querido amigo, têm o direito de ser criados em um lar onde exista essa atmosfera de amor. Quando eles têm isso, eles viverão, lutarão na vida e serão vencedores. Minha esposa e eu sempre procuramos manter essa atmosfera em nossa casa. É por isso que nunca tivemos problemas com nossas crianças. Não estou falando que eles não agiam como crianças, claro que sim, mas nós sempre acreditamos e vimos o melhor neles. Quando você só vê o pior nos seus filhos e fala isso para eles, eles nunca irão acumular nada para si. Eles viverão baseado naquilo que você fala sobre eles. Eles podem errar porque você não pode esperar que uma criança se comporte como um adulto, mas quando você acredita e vê o melhor neles e os ama da forma correta, e tenta trazer o melhor de dentro deles, eles terão muitas coisas em si mesmos. E é nossa responsabilidade como pais fazer isso e andar em amor. E o texto de 1 Coríntios 13, na versão amplificada, continua: sua esperança, a do amor, não se apaga em qualquer que seja a circunstância, e suporta qualquer coisa, sem enfraquecer. O amor nunca falha, nunca esfria ou se torna obsoleto, ou chega ao fim. Versículos 7 e 8. Nós que já nascemos de novo e fomos batizados com o Espírito Santo, temos interesse nos dons espirituais e precisamos ter. A Bíblia nos ensina a buscá-los, 1 Coríntios 12. Mas o nosso primeiro interesse deveria ser o amor. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que profecias cessarão, línguas desaparecerão e a ciência passará. Não significa que as profecias cessaram, mas sim que um dia todas elas terão sido cumpridas. Não significa que as línguas não existem mais, mas um dia elas não existirão mais. Não será necessário falar em línguas no céu. E não significa que a ciência e o conhecimento acabaram, mas um dia a necessidade de se ter mais conhecimento acabará. Mas graças a Deus que o amor nunca falha. Então, vamos andar em amor. Uma vez eu estava num restaurante com alguns pastores, ministros, e eles começaram a falar sobre o amor. Eu fiquei só ouvindo. Você aprende mais ao ouvir. Eu não falei uma palavra, nem entrei na conversa. Eles eram ministros e pastores do Evangelho Pleno. Na verdade, eu estava dando um estudo na igreja de um deles. Eles falaram como eles, suas igrejas e quase todos os que eles conheciam estavam falhando em andar em amor. O pastor da igreja onde eu estava ministrando falou: precisamos orar para que Deus nos dê amor. Não temos o amor que precisamos ter. Eu não disse nada, mas pensei: querido Deus, isso não é verdade. Eles apenas não têm andado à luz do que já possuem. Esse é o problema. Então aconteceu que o pastor da igreja onde eu estava ministrando virou-se para mim e perguntou: irmão Hagin, o que você acha a respeito disso? Você realmente quer saber? Eu perguntei. Sim, ele respondeu. Bom, se você não tem amor algum, como você acabou de dizer, você precisa ser salvo. O pastor olhou para mim como se eu tivesse batido nele. Eu continuei. A Bíblia diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. E também, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. Este pastor estava pastoreando já havia vários anos. Ele olhou para mim meio assustado e falou: nossa, você está certo. E ele continuou: eu vou te dizer o que nós precisamos. Precisamos orar para que Deus nos dê o batismo do amor. Precisamos pedir a Ele que nos batize em amor. Então eu disse: bem, você está errado de novo. Não existe batismo de amor. Amor não é um batismo. Amor é um fruto. Eu tenho estado com vocês por alguns dias e eu realmente não tenho achado nenhum fruto, mas eu vejo o broto. Então não desanimem. Eu vou dizer-lhes como produzir frutos. Eu comecei então a falar com eles que se eles se alimentassem na palavra de Deus e se relacionassem com o Senhor em oração, produziriam frutos. Jesus disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15,5. Bem, amor é um fruto. É o primeiro elemento do fruto do Espírito que está descrito em Gálatas 5,22. Mas o fruto do Espírito é
Amor. Se alguém diz que não tem amor, então, em essência, está dizendo: eu não estou em Cristo. Sempre que esses pastores se reuniam, ao invés de falar sobre Deus e sobre as coisas de Deus, eles estavam mais interessados em falar sobre qualquer outra coisa. Mesmo em seu tempo livre, eles preferiam ir jogar golfe ou fazer qualquer outra coisa a ter um tempo na presença de Deus. Não vejo problema algum em jogar golfe, se você gosta. Eu joguei algumas vezes, não muitas, eu não tenho tempo. Eles estavam sempre contando piada. Não há nenhum problema em falar coisas engraçadas e ter comunhão uns com os outros, mas nós precisamos colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. Então, nós não precisamos orar por batismo de amor. Nós precisamos permanecer em Jesus e deixar que Ele permaneça em nós através da oração e da comunhão com Ele, esperando nele e nos alimentando da sua palavra. Então esse amor que está brotando em nossos corações florescerá e finalmente produzirá fruto. Se hoje tudo que você consegue ver em sua vida são alguns brotinhos no seu galho, não desanime, permaneça no Senhor e esse fruto irá amadurecer. Deus disse que se você andar em seus caminhos e guardar os seus mandamentos, Ele tirará do meio de ti as enfermidades e completará os seus dias. Se você tem lidado com algum tipo de enfermidade, faça como a mãe daquela criança epiléptica. Diga: Satanás, tire as mãos do meu corpo. Eu estou andando em amor. Eu completarei os dias da minha vida. Aleluia. Faça a seguinte confissão: o amor de Deus foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para deixar que a natureza do amor me domine. Eu tenho a natureza do amor de Deus em meu coração, em meu espírito. Eu não vou permitir que o meu entendimento natural humano me domine. Eu me recuso a deixar que a carne me domine. Eu vou andar no espírito. Eu vou andar em amor. Eu não odeio as pessoas. Eu amo. Eu estou andando no estatuto e mandamento de Deus, o amor.